Oi gente, eu sou a Kelly do blog do canal Aventuras na Leitura e sejam bem-vindos a mais um dia de VIPs. E dando continuidade ao vídeo anterior então, que eu falei sobre a faculdade de História, hoje eu vou mostrar para vocês 10 livros de História que provavelmente vão fazer você se apaixonar. Eu tentei escolher aqui 10 livros, não muito teóricos, digamos assim, mas que são muito interessantes para qualquer um que quer aprender um pouquinho mais sobre a história do Brasil, história geral. E são livros muito enriquecedores mesmo. E vamos lá então para as 10 dicas. Vou começar então com uma indicação, na verdade são 3 livros. E de um autor que eu gosto muito, que eu admiro muito, que eu aprendi a gostar, que eu conheci também na faculdade de História, que é um historiador incrível, um historiador inglês do século XX, que é o Eric Hobsbawm. E eu tenho aqui esse box da Era das Revoluções, a Era do Capital e a Era dos Impérios. Eu tinha também a Era dos Extremos. Só que quando você tem um namorado que também é da área da história, o que acontece com seus livros? Eles simplesmente desaparecem, porque vão parar nas mãos do seu namorado. Então... Mas vamos falar então desses 3 livrinhos aqui, que são excelentes pra gente conhecer um pouco sobre os fatos mais importantes. No caso, foram escritos no século XX, então sobre os fatos os acontecimentos que ajudaram, né, a formação, a construção do mundo até a chegada do século XX. Então nós temos aqui a Era dos Impérios, onde Eric Hobsbawm vai narrar os acontecimentos de 1875 a 1814. Então está aqui a Era dos Impérios, é um livro muito bom. A Era do Capital, que vai narrar os acontecimentos de 1848 a 1875. Então o Eric Hobsbawm vai começar esse livro falando sobre a Primavera dos Povos e depois o que desencadeou isso tudo aí, e vai entrar na Era do Capital. E nesse box nós temos também a Era das Revoluções, que é um dos meus preferidos. Você pode ver que ele já é meio marcadinho aqui com clips, mas ele é todo rabiscado por dentro. E vai narrar os acontecimentos de 1789 a 1848. E aqui o historiador vai começar falando da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, que foi uma revolução que mexeu com diversos assuntos aí, não somente na França, mas em outros países. E nesse livrinho aqui, partindo da Revolução Francesa, o historiador vai nos mostrar os impactos que essa revolução causou. Então, tá aí, por isso que é um dos meus preferidos. É um livro muito rico mesmo em informações. É um livro muito importante para quem quer entender um pouquinho sobre esse movimento dos análises. Vamos para a segunda indicação também de um historiador muito conceituado e muito importante, que é o Peter Burke. Peter Burke ainda está vivo e ele até virá para o lançamento de um livro, se eu não me engano, acho que é Os Ingleses. Estará em São Paulo. Eu vou deixar o link do evento aqui embaixo, todas as informações. Se você é de São Paulo, gosta de história, vá nesse evento, porque eu queria muito estar lá. Então, a indicação do livro do Peter Burke que eu tenho para vocês aqui é A Escola dos Análises, de 1929 a 1989, a Revolução Francesa da Historiografia. Os Análises começou como uma revista francesa, chamada Análises, e na verdade essa revista tinha um caráter interdisciplinar, que é uma coisa que também chama muito a nossa atenção, e o Peter Burke aqui vai analisar então todo esse movimento que foi surgindo a partir da revista Os Análises, né? Vai então falar da Escola dos Análises, vai falar das 3 gerações também presentes aí, Mark Bloch, Le Goff, por aí vai. São caras feras também, historiadores incríveis e sensacionais. Então é um livrinho bem curtinho, mas muito rico também em informações. É um livro, então, que como vai falar da Escola dos Análises, falando de Escola dos Análises, a gente vai falar de uma revolução da historiografia. Então vale a pena a leitura. Vamos dar um pulo, então, para a história do Brasil. Eu tenho aqui para indicar para vocês um livro sobre ditadura militar, e como eu disse no vídeo anterior, é um assunto que me interessa muito, é um assunto que eu gosto de ler sobre, de estudar sobre.
E o livro que eu tenho aqui, já tem resenha lá no blog, inclusive, é o Cartas da Prisão, do Frei Beto, que é um livro de cartas, então uma narrativa epistolar. E eu acho muito interessante esse tipo de narrativa. Então aqui é um livro que reuniu as cartas escritas pelo que foi preso durante a ditadura militar, né? Ele era frade dominicano e era contra o regime. Então, por isso, foi preso junto com outros companheiros. E de dentro da prisão, ele escrevia cartas para amigos, para outros religiosos, para a família. E aqui a gente tem muitas informações do que acontecia lá dentro da prisão. E as cartas que a gente encontra aqui foram escritas de 69 a 73. Então, tá aí a minha dica. Eu esqueci de falar que o livro A Era dos Extremos, que eu não tenho aqui, mas... eu utilizei muito na faculdade. A gente leu muitas partes dele na faculdade. Outro livro que nós também lemos muitas partes dele na faculdade foi esse livro aqui, que é o Século XX, O Tempo das Incertezas, que é uma reunião de vários capítulos, artigos, num livro só. Teve a organização dos historiadores Daniel Arão Reis, filho, Jorge Ferreira e Celeste Zenha. Então, nesse livro, eles vão fazer um apanhado do século XX, dos momentos mais importantes para a história no século XX. Nesse livro, a gente vai encontrar desde a formação do capitalismo até a Primeira Guerra Mundial. Então, a gente vai estar ali na primeira parte, né, do século XX. Encontraremos aqui, então, sobre o capitalismo, sobre as revoluções burguesas, sobre as resistências ao capitalismo, sobre a Primeira Guerra Mundial. É um livro muito bom, muito enriquecedor também. O próximo livro que eu tenho aqui é um livro que eu gosto muito por ter uma linguagem bem didática e é de um historiador também muito conceituado aqui no Brasil e fora também, mas é um historiador brasileiro, que é o Boris Fausto. E o livro é História do Brasil. É um livraço, é um calhamaço, um livro bem grande também. Mas é muito, muito bom. Nesse livro aqui, o Boris Fausto vai fazer um apanhado mesmo da história do Brasil, desde a chegada dos portugueses no Brasil até o governo Lula. É um livro também que vai te ajudar muito a conhecer a história do Brasil pelos olhos de um historiador, né? Temos também nesse livro algumas fotos, tô tentando achar aqui para mostrar para vocês. Fotos, tabelas. Eu acho que trabalhar com fotos e tabelas é incrível, é maravilhoso. Aqui temos algumas fotos, né? Então isso ajuda a enriquecer bastante o livro. Adoro esse livro aqui. Aliás, esse livro está me ajudando muito novamente na Faculdade de Letras, nas aulas de literatura brasileira. E aqui está a minha dica. A minha próxima indicação também é um livraço que eu gosto muito, que é Casa Grande Senzala, do incrível Gilberto Freire. Gente, Casa Grande Senzala vai contar um pouquinho da história, da formação do nosso povo brasileiro, desde o indígena até o escravo negro. E nesse livro aqui, o Gilberto Freire vai contar um pouquinho mais pra gente sobre a formação de uma sociedade agrária, sobre o indígena na formação da família brasileira, sobre o colonizador português e sobre o escravo. Então, é um livro também muito importante para a história, para todo historiador. E esse livro também a gente vai encontrar algumas ilustrações. A próxima indicação é O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, que é um livro onde a gente vai conhecer um pouco de como o nosso povo brasileiro foi formado. Darcy Ribeiro aqui vai falar, então, sobre as diversas misturas, as diversas etnias que formaram o povo que nós temos hoje. E é um livro também muito essencial, muito importante para a gente conhecer. Tá aí a minha dica, então. O próximo livrinho é esse daqui, O que é História, da Vavi Pacheco, que foi um livrinho que eu li no primeiro período da faculdade. Aqui a gente vai conhecer, então, justamente isso. O que é história, para que serve a história, como produzir a história, o aparecimento, o surgimento da história. Então, é um livro muito bom e muito fácil também de ser lido. Ele só tem menos de 90 páginas, ele é bem fininho. Então, se você tiver a oportunidade de ler, leia, porque vale muito a pena, principalmente para quem quer ingressar aí na área da história.
Outro livro que não podia faltar nesse vídeo é um livro que me fez me apaixonar por história, que, como eu já contei aqui em vários vídeos, é O Diário de Zlata, da Zlata Filipovic. Não vou entrar muito no assunto do livro, porque eu já falei sobre esse livro aqui no canal, vou deixar um card aqui em cima. E é o diário, então, da própria autora, que ela escreveu quando ela era adolescente, pré-adolescente, durante a Guerra Civil da Bósnia. Chegamos, então, à última indicação, e eu deixei ela para o final, porque é um assunto que eu gosto muito, que é a história local e regional. Então, o livro que eu vou mostrar para vocês agora é um livro sobre a história da minha cidade, da construção, da criação da minha cidade e da Baixada Fluminense, que é De Meriti a Duque de Caxias, Encontro com a História da Cidade, que foi escrito por 2 professores meus da época da faculdade, que foi o Antônio Augusto e a Tânia Maria. E esse livro, então, vai contar um pouco da história de Duque de Caxias, cidade da Baixada Fluminense, do estado do Rio de Janeiro. E esse livro vai, então, contar desde a época que Caxias pertencia a Iguaçu, até o período em que Caxias foi desmembrada de Iguaçu, se tornou independente. Temos personagens muito importantes aqui na cidade. Então, tá aí a minha indicação para todo mundo. Não só desse livro, mas o objetivo de eu mostrar esse livro para vocês é que vocês conheçam a história do lugar onde vocês moram, porque na faculdade eu me surpreendi muito com a história da minha cidade. Foi lá que eu me apaixonei pela história da minha cidade. É uma história muito rica mesmo. Eu tentei correr ao máximo com esse vídeo, não quis entrar tanto nos assuntos do livro para não me estender, mas eu acho que eu acabei me estendendo um pouquinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das minhas indicações de livros de história, para gostar de história. Se você gostou, clique em curtir, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E amanhã estamos de volta com mais um vídeo de VIPs. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!